Bem, então nós estamos aqui com a disciplina de matemática do cotidiano da primeira série do ensino médio. Eu vou colocar aqui na tela, Sara, a atividade, né? Vale lembrar que a tela do seu celular ou do seu computador que você está usando agora, ela vai ser o nosso quadro, ok? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Isso. Pronto, está aqui. Bem, como eu disse, a disciplina é matemática do cotidiano, né? Essa disciplina ela é um reforço, né, nos nossos conhecimentos matemáticos. E aqui a gente está estudando um assunto muito comum no nosso dia a dia e muito importante também, tá certo? Que é o assunto da porcentagem. Esse assunto ele se repete na nossa volta em diversas situações. Quando você faz uma compra, né, seja à vista ou seja no crédito, quando você vai ao banco, seja para depositar ou para tomar um empréstimo, né? Quando você faz uma compra de um carro, sempre vai estar aparecendo essa expressão, porcentagem. Primeira coisa que eu preciso relembrar com você, né? Ou com vocês, é o significado matemático dessa palavrinha. Eu vou até separar aqui, ó. Por 100, certo? Porcentagem quer dizer que eu tenho um universo de 100 unidades, tá certo? Agora, como esse valor ele vai incidir na nossa vida ou nos cálculos matemáticos que nós fazemos? Bem, aí é o seguinte, vamos supor que você tome R$ 100 emprestado com a sua mãe. E aí a sua mãe fala, olha, minha filha, infelizmente eu vou ter que te cobrar juros, né? Como você é minha filha, eu vou cobrar um valor pequeno, 2%. Esse é só um exemplo. Então você toma R$ 100 com uma taxa de juros de 2%. Isso quer dizer o quê? 2% quer dizer que em cada 100 você vai ter que pagar 2 a mais. Isso por mês, né? Estabelecendo que a sua unidade de tempo é o mês. Poderia ser 2% ao ano também. Então, você teria um prazo de um ano e, ao final de um ano, você teria que pagar o capital que você emprestou, que é os R$ 100, mais os R$ 2 que rendeu de juros. Tá certo? Então, essa ideia, né, da porcentagem, ela pode até ser representada de algumas maneiras diferentes. Por exemplo, vou pôr o mesmo número aqui, 2%. Eu posso escrever usando a porcentagem. Então, 2% quer dizer que é 2 em cada 100. Daí eu posso representar esse número na forma fracionária, adicionando a Larissa aqui também. Então, como eu estava dizendo, a Larissa já deve estar me ouvindo, 2% seria 2, opa, 2% seria 2 em cada grupo de 100, tá certo? Então, 2% é a nossa porcentagem, é 2 em cada grupo de 100. Professor, mas então, se eu pegar R$ 400, quanto eu vou pagar? Bem, o cálculo é bastante simples. Se você pega R$ 400 emprestado, e eu acabei de dizer que de cada 100 você vai pagar 2, então, 100 você paga 2, 200 você paga 4, né? 300 você paga 6 e 400 você vai pagar 8. Mas aí fica a pergunta, como que eu faço essa conta? Bem, princípio básico da matemática, contagem, é você contar mesmo. De cada 100 você conta 2, né? Por quê? Porque 2% é 2 em 100. Agora, 2 em 100 é uma fração centesimal. Quando o denominador é 100, a gente lê centésimos. Então, eu posso escrever isso aqui na forma também de número decimal.
Como que é feito, professor? Bem, eu tenho o número 2 e, como o denominador é 100, eu vou pegar a vírgula e vou trazer duas casas à esquerda. Professor, mas só tem um algarismo. O que eu faço? Os espaços vazios a gente preenche com 0. Então, eu trago a vírgula uma, duas casas. Isso quer dizer que eu tenho 0,02. Tá certo? Deixa eu apagar esse destaque que eu fiz aqui para o movimento da vírgula. Então, eu tenho 0,02. 2%, portanto, é 2 sobre 100 ou 0,02. Tá certo? E aí é o seguinte, pessoal, para a gente fazer um cálculo de porcentagem multiplicando, usando a ideia da multiplicação, eu vou ter que pegar essa porcentagem e escrevê-la ou na forma fracionária ou na forma decimal, tanto faz. Tá certo? Por exemplo, eu vou pegar o exemplo que foi dado aqui. 20% de 200. Se eu for usar o conceito básico, né, 20% quer dizer que é 20 em cada 100. Então, se fosse só 100, seria 20. Mas como é 200, então eu vou pegar o dobro de 20. O dobro de 20 é 40. 20 mais 20, 40. Então, minha resposta já é 40. Professor, dá para fazer dessa forma, usando simplesmente a contagem? Sim, dá para fazer sem problema nenhum. Porém, né, se eu quero fazer utilizando um procedimento matemático, a primeira coisa que eu tenho que fazer, transformar essa porcentagem ou em fração centesimal ou em número decimal, tá? No caso, eu particularmente prefiro transformar em fração. No caso, 20%, eu escrevo 20 sobre 100. Por que eu prefiro escrever na forma fracionária? Observa bem. 20% de 200, então fica 20 sobre 100 vezes 200. E aí a gente usa uma regrinha bem básica. Eu corto os zeros do denominador com os zeros do numerador. Então, eu corto os dois zeros do 100 e corto os dois zeros do 200. Sobrou o quê? 20 vezes 2. 2 vezes 20, 40. Professor, e se eu usasse o número decimal? Eu, particularmente, não prefiro usar o número decimal, mas se fosse para usar, ficaria, no caso, 20%. O espaço vazio preenche com 0. Eu tenho que ter 3 casas sempre, tá? Porque a vírgula vai andar 2. Então, vem 1, 2 casas, 0,20. 0,20 vezes 200. Esse zero do lado direito aqui, ele não precisa aparecer, tá? Eu posso eliminar ele. E aí é só multiplicar. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0 novamente, 0. 2 vezes 2, 4. Professor, deu 400. Calma. 4. Tá vendo que tem uma casinha depois da vírgula? Eu venho, coloco a vírgula, deixando uma casinha, e esse zero que ficou aqui do lado direito, cancela novamente, o que novamente vai dar a mesma resposta. 40. Dá 40 do mesmo jeito, tá? Então, ó, multiplicou 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4. Como tem uma casinha depois da vírgula, corta um zero depois da vírgula, então sobrou apenas 40. Tá certo? Professor, e se fosse para calcular 2% de 400, igual aquele exemplo que o senhor citou? Bem, se fosse 2% de 400, e inclusive eu falei que a resposta é 8, o cálculo seria da seguinte maneira, né? No caso, você pega 400 emprestado com a sua mãe, emprestado a 2%. Então, 2% de 400. Como eu disse, ou você transforma essa porcentagem em fração ou em número decimal. Eu prefiro transformar em fração. Então, 2%, 2 sobre 100, vezes 400. Por que eu prefiro transformar em fração? Por causa do que vai acontecer agora. Ó. Eu vou cortar os dois zeros no 100 com os dois zeros no 400. Então, sobrou 2 vezes 4, 8. Pronto. Calculou 2% de 400. Tá certo? E aí, continuando.
Aqui tem um exemplo, né? Não há necessidade da gente fazer esse exemplo. Vamos aqui na atividade, mesmo porque o tempo aqui, ele está quase estourando, né? 2h40, já tem outra turma. Mas vamos lá. Em uma sala de aula com 30 alunos, dos quais 40% são meninas, quantas meninas tem na sala? Ó, 30 alunos, 40% meninas. Como que a gente vai fazer esse cálculo? Então, o cálculo, né, ele se dá da mesma forma que os exemplos que eu dei. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer 40% de 30 alunos. Bem, como eu disse, nós vamos pegar o 40% e vamos fazer o que com ele? Transformar ele ou em fração ou em número decimal, tanto faz. Eu vou fazer até os dois exemplos aqui. Transformando em fração, 40% é 40 em 100 vezes 30. Professor, mas não tem 2 zeros no 30 para a gente cortar. Bem, observa aqui. Eu posso cortar um zero do 100, certo? Com um zero do 30. Aí sobrou um zero, não sobrou? Mas aqui o 40 também tem um zero. Eu vou cortar um zero do 40 com um outro zero do 100. Então, olha, aqui embaixo tem 2 zeros e em cima também tem 2 zeros. Então, eu corto os 2 zeros de baixo com os 2 zeros de cima. Sobrou o quê? 4 vezes 3. E aí nós sabemos que 4 vezes 3 dá 12. E nesse caso, a nossa alternativa é que na sala de aula tem 12 meninas. E aí é o seguinte, claro que isso é um exercício, nós sabemos que na prática sempre tem mais mulheres que homens. Professor, e se fosse fazendo o número decimal? Como seria? No caso aqui, seria assim, Sara. 40 40%, né? Vou trazer a vírgula duas casas. Uma, duas casas. E aí, no caso, como não tem nenhum algarismo aqui, eu vou preencher esse espaço vazio com zero. Então, fica 0,4. Então, ou 0,40. 0,40 vezes 30. Esse zero do lado direito aqui, cancela. E basta multiplicar de baixo para cima, né? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 3, 12. Abaixa a vírgula e o zero que ficou do lado direito cancela. Dado o mesmo resultado, 12 meninas. Ok? E aí, tem o número 2, né? O número 2 fala assim: para cada uma das frações apresentadas a seguir, complete o quadro com as informações pedidas. Leitura. Que número é esse? 5 por cento. O espaço está meio pequeno aqui, mas vamos organizar. Deixa eu apagar isso aqui de cima. Ah, sim, eu já tinha até colocado aqui, pessoal. Então, ó, leitura. No caso aqui, ó, vai ficar... Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Isso. Então, leitura.
Coloquei 4%, perdão. 5%. 5%. O outro. Vou achar aqui que vai ficar mais fácil, né? Ó, leitura 5%, 27%, 32% e 130%. Deixa eu corrigir aqui. 5% é 5 sobre 100. Né? 27% é 27 sobre 100. 32%, 32 sobre 100. 130%, 130 sobre 100. 5 sobre 100, eu pego a vírgula e desloco duas casas à esquerda. Como não tem, o espaço vazio preenche com zeros. Aí vem uma, duas casas depois da vírgula. 27%, como não tem três casas, eu acrescento um zero para a vírgula poder deslocar duas casas à esquerda. Então, fica 0,27. 32% da mesma forma. Acrescento um zero e desloco a vírgula duas casas à esquerda. 130%, eu pego o número 130 e desloco a vírgula duas casas à esquerda, ficando 1,30. Então, 5% é 5 sobre 100, ou 0,05. 27% é 27 sobre 100, ou 0,27. 32% é 32 sobre 100, ou 0,32. E 130% é 130 sobre 100, ou 1,30. Tá certo? Então, é isso, né? Essa é a resposta. E nós encerramos, né, o nosso horário por aqui, tá certo? Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima tarde.